Juriscast, o seu podcast jurídico. Bem-vindos, meus amigos entusiastas da inteligência jurídica, bem-vindos advogadas, bem-vindos advogados. Eu sou o Thiago Facchini, como de costume desejo a vocês todos as boas-vindas a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. E hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre crimes financeiros offshores e litígios de alta complexidade. Então, fica aqui com a gente que o papo vai ser muito legal com dois convidados mais do que especiais. Antes da gente apresentá-los, é importante lembrar que todos os episódios do Juriscast estão, claro, disponíveis em todas as plataformas de consumo de áudio e também no YouTube para você conhecer os nossos rostinhos, tá bom? Bom, vamos direto ao que importa. Eu tenho aqui hoje dois convidados muito especiais. Vou apresentá-los antes de que eles se apresentem aí para vocês. A audiência é riquíssima do Juriscast. Então, hoje aqui comigo para falar sobre crimes financeiros, offshores e litígios de alta complexidade, eu tenho aqui o Rafael Nogueira, que é sócio da área de Financial Advisory da Deloitte, com 15 anos de experiência nas práticas de Forensic, investigação de ativos, due diligence, NPL e valuation. Rafael tem a experiência de gerenciamento de portfólio, trabalhou em gerenciamento de recursos de private equity também. Também participou da compra e da recuperação em fundos de investimento de créditos inadimplentes. Além dele, tem também Fernando Yamashita, que é sócio de Forensic and Dispute Services do escritório de São Paulo, atuando em Anti-Bribery and Corruption Due Diligence e investigações relacionadas à corrupção e fraude. Possui mais de 20 anos de experiência em auditoria, controles externos, diligência contábil e financeira e investigações relacionadas à corrupção e fraude. Perceberam que currículos de peso nós trouxemos aqui hoje, pessoal da Deloitte? Sejam muito bem-vindos. Quero agradecer também, além da audiência que está aqui nos acompanhando, o curso de Direito da Univille, que apoia essas discussões jurídicas aqui, qualificadíssimas no Juriscast. Esse curso tem mais de 25 anos de história, é detentor do selo OAB Recomenda, e para saber mais, basta acessar aí univille.br/direito. Sem mais delongas, então, sejam muito bem-vindos, Fernando Yamashita e Rafael Nogueira, sejam muito bem-vindos ao Juriscast. Tudo bom, Fernando? Bom dia, Thiago, tudo bem? Bom, seja bem-vindo. Rafa, bem-vindo. Então, obrigado pelo convite e muito obrigado. Legal, vamos lá. Vamos conversar com a nossa audiência. Esse tema parece nome de episódio de série, né? Crimes financeiros, litígios de alta complexidade. É um negócio que, por mais que a nossa audiência seja jurídica, talvez eles não consigam ter uma proximidade ou entendimento sobre esse tema. Então eu gosto de começar as nossas conversas aqui. Vou abrir aqui a opção para que vocês, Rafa, Fernando, combinem aí quem quer começar, dando um pouquinho de contexto para a nossa audiência, né? Sobre o que a gente precisa saber de antemão para começar a falar de crises financeiras, de alta complexidade, do que a gente vai falar nesse papo aqui. Vocês conseguem dar assim um en passant sobre essa temática para a nossa audiência? Claro, Thiago. Bom, eu vou começar um pouquinho sobre a parte de rastreamento de ativos, né? Acho que depois o Fernando pode complementar com outros tipos de investigações que a gente acaba fazendo. E a questão do rastreamento de ativos, principalmente, a gente vê qual que é o problema que a gente supre, né? Quando a gente lida com crédito, qualquer tipo de conflito que a gente tem entre pessoas, né, em algum momento alguém está pedindo uma reparação, seja um crédito, seja um M&A que não foi bem feito, seja um divórcio, seja uma herança. A gente vive na área jurídica, vocês que estão na área jurídica, a gente vive ali um eterno conflito. E alguém quer reparar a outra parte, ou quer uma reparação de outra parte, né? Então, o que a gente vê, o que acontece? Né? Vamos falar um pouquinho de crédito, mas ele serve para todos os outros temas. Quando uma pessoa acaba tendo que pagar um montante relevante, qual que é a tendência dela quando ela não está numa boa situação, né? A tendência dela é manter o patrimônio dela, manter o padrão de vida, manter a qualidade de vida dos seus próximos e parentes. Então ela começa a dilapidar patrimônio. Como que é a dilapidação, né? Ela começa a transferir e tirar o patrimônio do nome dela, tá? Então, assim, tentando ser bem didático,
ela começa a fazer transferências para filhos, ela cria holdings, ela utiliza offshores, ela usa fundos de investimento, ela vai utilizar muitos instrumentos para controlar aquele bem, aquele patrimônio, apesar de não estar no nome dele. Porque a gente vê que na justiça brasileira, por mais que a gente critique bastante, ela tem ótimas ferramentas, né? Eu vejo muitos advogados falando, por exemplo, de Bacenjude. O Bacenjude não funciona. Não é que ele não funciona. É que o devedor sabe que você vai fazer o Bacenjude, logo ele não vai deixar no nome dele. Ele vai tirar o dinheiro da conta, ele vai usar a conta da esposa, ele vai usar a conta do filho. Mas a gente já teve casos de recuperar num Bacenjude mais de 20 milhões de reais. Como? Junto com, obviamente, nós construímos ali provas e os escritórios de advocacia parceiros, eles entraram com uma tese de desconsideração e junto com o Bacenjude. Então, quando eles ganharam a tese de desconsideração, eles acabaram já pegando mais de 20 milhões em contas de devedores. Então, nós temos boas ferramentas para lidar com patrimônio que estão no nome dos nossos targets. Mas o que o rastreamento de ativos te traz no fim do dia são provas desses desvios e como o caminho que esse patrimônio fez no meio do caminho para que você possa atingir. E é esse que é a grande beleza, né, que eu vejo para os escritórios de advocacia, porque é quando vocês vão poder utilizar tudo aquilo que eles aprenderam de tese de desconsideração, desvio de finalidade, confusão patrimonial, e aí sim é onde a gente vai ter realmente uma grande recuperação e um grande aumento do patrimônio atingido, né? Então, eu acho que essa é a grande diferencial que hoje nas questões de rastreamento de ativo. Mas quando a gente fala de crimes financeiros ou mesmo de fraudes, a gente tem uma gama de investigações. Acho que o Fernando pode falar um pouquinho mais e explicar um pouco sobre as disputas, sobre as grandes investigações, um pouco sobre prevenção à lavagem de dinheiro, que eu acho que todas elas são bem importantes ali para vocês conhecerem. Tá bom? Fernando, por favor. Não, legal, obrigado. Bom, eu acho que quando a gente ouve um pouco o comentário aqui do Rafael, eu acho que é muito interessante porque se você olhar o processo todo de investigação até a recuperação do crédito, o Rafael falou muito daquela parte final, né, que é identificar os ativos e trazer eles de volta para a empresa ou para quem foi prejudicado. Tá? Mas quando a gente olha um pouco a investigação, ela começa sempre lá atrás e a natureza é a mais diversa possível. Acho que o público conhece muito bem os diversos tipos de crime que nós temos, né? Então começa daquele, vamos dizer assim, mais complexo, né? O crime de colarinho branco, né? Você tem a lavagem de dinheiro, tá? E tem aqueles que são tratados mais internamente, que são aquelas investigações corporativas, uma fraude, né? Uma denúncia ali dentro da companhia, tá? Mas no final do dia, o que é isso? É tudo uma investigação, tá? E eu incluo até nesse rol, tá, de discussão nosso aqui, até o próprio litígio, né? Que no final do dia é uma disputa entre duas ou mais partes, né? Que no final do dia, o que você vai aplicar lá? Basicamente, investigação, tá? Então tem todo aquele aparato jurídico, né, seja no contrato, seja no aspecto regulatório, né, e também todo aquele acessório que a gente consegue trazer, que é a parte mais técnica, contábil, né, financeira às vezes, né, e até com a parte de tecnologia, né. O que é a tecnologia? Aquelas coletas, né, de e-mails, coleta de dados, informações que estão nos celulares, né? Então, acho que é um negócio que todo mundo já ouviu bastante aqui, né, na vida. Eu acho que tivemos uns bons anos aí de escola, vira e mexe, aparecia no jornal uma notícia de que uma informação importante surgiu de um canal de comunicação, de uma troca de WhatsApp, né? Tudo isso vem como? Vem de uma investigação, vem de uma tecnologia embarcada por trás, né, para buscar toda a prova, todo aquele suporte, né, que um bom advogado necessita, né, todo aquele suporte jurídico de confiança de que aqueles dados são íntegros, tá? Entendi, legal. Comecei a ter algumas ideias aqui. Estou entendendo que você, né, a Deloitte é
um parceiro para investigação, né? E por conviver muito com muitos advogados, eu entendo que vários deles desconhecem os aspectos técnicos, né, da execução de uma investigação, como é feito, como deveria ser feito, as possibilidades de fazer, limites e tudo mais. Então aqui pensando na nossa audiência que está ouvindo, está pensando, poxa, que legal, mas será que isso aí não é muito longe da minha realidade? Será que algum dia eu vou precisar fazer algo nessa linha? Eu queria perguntar para vocês a que sinais os advogados que estão aqui nos ouvindo, sejam de escritório de advocacia, sejam de departamentos jurídicos, que sinais que eles precisam ficar antenados para perceber que eles estão diante de uma oportunidade ou de um possível problema que precisa ser antevido, né? Porque eu estou pensando aqui, poxa, deve ser normal a gente começar a achar problemas, né, alguns esqueletos aí escondidos quando a gente vai fazer uma due diligence. Mas não deve ser o único momento onde alguém vai olhar e vai dizer, epa, tem problema aqui, preciso de ajuda, vou precisar de alguém para me ajudar a investigar o que está acontecendo aqui, para ver se é lícito, se não é. Quais são os sinais e momentos, talvez, que as pessoas começam a precisar de vocês, começam a precisar desse tipo de apoio? Vocês têm aí alguns bons exemplos para compartilhar com a nossa audiência? Sim, claro. Claro, Thiago, eu acho que assim, quando a gente lida com essa parte de rastreamento, como vocês podem perceber, eu lido muito mais com crédito, muito mais recuperação de crédito, e o Fernando um pouquinho com as fraudes corporativas. A gente vê que a partir do momento que tem uma inadimplência, que começa a ter atrasos de recebimento dentro da empresa, isso já é um sinal. Tá? E a gente vê que as empresas, elas relutam muito em ir atrás e começar a ser um pouquinho mais duro, porque afinal a gente está lidando com o cliente, né? É um comprador do seu produto ali do outro lado, você tende a não ser tão agressivo contra eles, né? Mas ao mesmo tempo, uma frase que a gente utiliza muito, que é recuperação de crédito, investigações de patrimônio, elas acabam sendo uma corrida ao pote de ouro, né? Porque o patrimônio ele é limitado, ele não tem, muito provavelmente as empresas ou grupos acabam trabalhando de certa forma alavancado, ou maior do que o patrimônio que elas possuem, e a gente tem que pensar que quando você está num corpo jurídico de uma empresa, você tem menos informação e normalmente você tem um contrato um pouco mais fraco do que crédito bancário, do que outros players, do que você não vai ser o primeiro frente aos trabalhistas. Então, se você demora para agir, você tem uma tendência a sempre chegar no caso atrasado, né? Porque você pega um banco, se você atrasar ele normalmente tem um fiador, ele normalmente tem uma garantia física. E as empresas são muito difícil conseguir fazer isso. Afinal, se você começa a colocar barreiras, ele vai para o concorrente, né? Pô, eu vou comprar de você, você está me colocando dificuldade, vou comprar do outro fornecedor. Então, acho que as empresas, a gente vê que elas têm que começar a analisar um pouco antes, a ficar mais atentas aos sinais, né? Existem maneiras de você já começar a analisar se ele está tendo, se aquele grupo empresarial e familiar, se ele já começou a se deteriorar um pouquinho, né? E se eles vão ter condição. Às vezes, se ele atrasou 1, 2 meses, aquilo te chama a atenção, você já consegue fazer uma análise se ele tem algum patrimônio que já foi penhorado, o patrimônio que está no nome dele, se ele começou a desviar, o patrimônio começou a sair da empresa. Então, são insights que você começa a ter e que aquilo te garante, porque ou você pode ser agressivo mais cedo, né? No caso, os corpos jurídicos entrar numa ação muito mais cedo do que o resto e ter mais chance de uma recuperação, né? Ou você acaba podendo solicitar uma garantia, porque também quem é mais agressivo recebe, né? Quem chega mais forte, quem mostra que tem mais dado e mais informação, acaba tendo realmente mais sucesso na sua ação e na sua recuperação. E agora existem obviamente, outros meios, de outros sinais, que eu acho que daí são as fraudes corporativas, né? Principalmente ali na parte de compras, que são os mais óbvios. Acho que o Fernando pode falar um pouquinho mais ali dessa área. Não, legal. É engraçado, né, o Rafael comentando agora que é uma corrida ao pote de ouro, né? No final do dia, assim, se você pensar numa investigação, também né? Onde que está o grande valor disso daqui? São informações, né, que você vai, numa investigação, criar elementos, né, seja para você se defender, né, seja para provar,
né, que houve um crime, né? Então é uma corrida, sim. Aqui é um pouco mais no sentido de pegar a informação, né, coletar evidências, tá? Isso você precisa garantir, né, que nada, nenhum fato, nenhuma prova seja destruída, né? Então também existe aquela corrida atrás de informação, tá? Então uma investigação é sempre um planejamento, é uma corrida, tá? O que é legal? A gente sempre corre junto com os advogados, tá? Não existe como a Deloitte chegar e falar, vamos fazer uma análise financeira, vamos fazer uma coleta. Não existe isso. É sempre com os advogados, sempre na parceria, porque é o advogado que dita o rito, né? É o advogado que ajuda a planejar o trabalho. Afinal de contas, toda a tese é construída pelos advogados, né? Então, a gente trabalha muito em parceria. A gente complementa o trabalho, na maioria dos casos, né? Sempre com tecnologia, com esse viés mais técnico, né? No aspecto contábil e muitas vezes financeiro, né? Que dependendo da fraude, dependendo do assunto, você precisa desse conhecimento mais técnico. Tem que ir lá no sistema da companhia, precisa buscar alguma evidência, seja uma nota fiscal, né? Seja um registro contábil, né? Ir lá no pagamento, identificar quem recebeu, quando recebeu, construir uma história que no final ajude, né, o advogado a contar a história, né? Trazer os fatos à tona, né? E obviamente conseguir sucesso aí na tese de defesa dele, tá? Legal, eu ia até puxar uma próxima pergunta justamente com relação a esse relacionamento em específico com departamentos jurídicos, né? Você acabou respondendo que eu ia perguntar, poxa, não corre o risco de alguns departamentos jurídicos verem vocês como concorrentes ou como inimigos, mas pelo que você falou, normalmente o jurídico da empresa é um apoiador, né, do trabalho de vocês, está ali lado a lado, porque no final das contas querem o mesmo objetivo, né? Garantia do bem para todos os envolvidos, né? É isso, eu acho que o jurídico interno, ele é um parceiro mais óbvio, porque normalmente são equipes mais enxutas, são equipes que têm que ser multidisciplinares, têm que atuar em várias frentes dentro da empresa, né? E elas têm mais limitações, às vezes, para trabalhar com coisas mais especializadas, né? Então, eles são muito parceiros. E quando a gente vai para agora os escritórios externos, né? A gente tem uma visão, não é bem uma visão, eu falo assim, a gente tem dois tipos de advogados que são muito distintos, né? Alguns eles relutam mais, né? Pelo menos no serviço de recuperação de crédito, eles relutam mais na indicação. Muito porque a gente sabe que, eu falo que existe uma frase que eu ouço quase todo dia, que se eu não ouvir é que eu não fui trabalhar, né? E na recuperação de crédito as pessoas falam assim, eu não quero pôr dinheiro bom em coisa ruim. Todo dia. Então, sempre que você coloca mais parceiros, no fim do dia, você tem um aumento de custo, né? Então, tem o primeiro tipo de escritório de advocacia, ele evita colocar mais custos para o cliente. E ele acaba deixando ele fazendo essa indicação quando ele chega num beco sem saída e o próprio cliente fala, tá, mas eu sei que ele tem dinheiro, como é que vocês não estão chegando? Daí ele fala, não, cheguei na minha limitação técnica, eu cheguei na limitação tecnológica que eu possuo aqui dentro. Temos parceiros que podem nos auxiliar e o cliente fica ali mais satisfeito, né? Mas tem essa relutância. Não que seja concorrente, em nenhum momento a gente concorre. Mas no segundo parceiro que a gente possui hoje, que são alguns escritórios que já começaram a vislumbrar isso, que a nossa tecnologia, a gente consegue analisar, primeiro, uma gama de processos judiciais muito rápidos, e tem indícios de fraude e indícios de patrimônio numa velocidade, eu consigo fazer em 2, 3 horas um caso de dezenas de milhões de reais, ter uma ideia se tem um indício de fraude. Isso mostra se aquele caso tem uma chance maior de sucesso ou não. E muitos escritórios que se tornaram parceiros nossos, eles começaram a utilizar a gente até para captar clientes. Legal. Então, eles vão, por exemplo, em fundos de investimento, que tem aquela carteira enorme. A gente sabe que na advocacia hoje está difícil você conseguir colocar um prolabore mensal, robusto. Eles estão querendo jogar muito mais para o sucesso. Então, fugir de custos também pode ser uma arte, né? Então, eles estão nos utilizando para, olha, falar, Rafael, tá aqui uma carteira, analisa
eu quero entrar, mas eu quero entrar com vocês. Então a gente fala, olha, esses casos aqui são bons, esses casos aqui, ó, tem esses indícios, como está a sua tese aqui? Parece que realmente tem como ir. Daí tem os outros, ó, esse aqui, ó, pô, já todo mundo morreu, já aconteceu não sei o quê, pô, não tá com cara de que a gente tem muito para onde correr aqui. Abre mão desse aqui, entendeu? Então, com isso, eles conseguem fazer uma composição de honorários e sucesso muito melhor e conseguem investir exatamente onde importa. E o mais legal é que, assim, o rastreamento de ativos, ele está permitindo a gente movimentar os processos muito mais rápido. Porque eu vejo que os escritórios, e às vezes a própria internamente, eles ficam movimentando o processo não anda, né? Fica anos ali, faz um Bacenjude, só não deixando o processo morrer. Então, quando a gente entra nesse tipo de processo e a gente acha bom, normalmente, eu falo que o nosso trabalho é auxiliar os escritórios a encontrar prova para a tese de desconsideração. Porque o patrimônio não está mais lá, a gente mostra onde está, mostra as provas, mostra evidências de que realmente houve uma confusão patrimonial, um desvio de finalidade, e com isso, o processo que às vezes fica anos parado, começa a ter uma movimentação, começa a progredir realmente, muito mais rápido, né? Então a gente tem feito isso com alguns escritórios, a gente tem dado mercado com os escritórios, a gente explica o porquê, às vezes a gente está pedindo um sucesso um pouco mais agressivo, porque realmente tem duas empresas, não é mais apenas o escritório, e como aquilo vai trazer um ganho para eles, né? Então a gente tem ajudado não só nessa parte de identificar patrimônio e como completar a tese dos escritórios, hoje a gente tem auxiliado a entrar no mercado e também estamos utilizando todo o nosso networking Deloitte, né, que tem milhares de clientes hoje, para poder dar fim nos imóveis. Então, o que a gente vê também no escritório de advocacia é ter um sucesso maravilhoso, o cliente está lá com 100 milhões em imóveis penhorados, mas o cliente fala, não consigo pôr no meu balanço isso. E não tem como fazer dinheiro com isso, porque fica penhorado, fica na briga, o seu devedor sabe que você não vai fazer nada, fica aproveitando o patrimônio por muito tempo, né? E com isso você não consegue monetizar. Então a gente está trazendo soluções, eu diria, quase financeiras ali para os nossos parceiros, de como você vai liquidar esse patrimônio, como a gente pode colocar fundos de investimento, que pode fazer um adiantamento, ele assumir uma parte desse patrimônio, liquida e faz um profit sharing, né, um earnout. Então, com isso, a gente está conseguindo colocar dinheiro no bolso, não só dos nossos parceiros, como dos nossos clientes, né, em comum, muito mais rápido e de forma que está trazendo acredito, uma felicidade bem melhor. E eu acho que esse tipo de mentalidade, acho que para todo mundo que está aqui dentro, é procurar realmente essas soluções que são diferentes, né? Se a gente ficar esperando, a pessoa está usando a casa, ele está ganhando, às vezes, assim, ele está utilizando aquele patrimônio, está só penhorado, ele vai continuar no processo ali, vai ficar o tempo inteiro te enrolando para poder... Por isso que eu falo, a frase que eu falei no começo, quem é mais agressivo consegue receber. Então a gente tem que achar soluções, temos que achar soluções fora da caixa e que a gente pode utilizar. A gente tem um networking muito amplo, com tipos de pessoas, desde family offices a fundos internacionais. Então a gente tem cheques para todos os tamanhos, né? Então isso está sendo bem, bem legal, uma experiência bem diferente que a gente começou a atribuir atualmente. Show. Eu sempre faço uma pergunta aqui no Juriscast, que é como que os advogados ganham dinheiro com a temática que a gente está discutindo. Então aqui você já antecipou uma oportunidade legal. Gente, se você advogado aí está ouvindo o episódio e prestou atenção, você pode, em algum nível, aproveitar isso aqui na sua realidade. Sim, é viável, é possível e você pode, além, né, desses exemplos que ele deu aqui de ajudar em captação e rentabilização também, tem oportunidade para, além de aprender aqui, colocar em prática. Bom, você falou algumas palavrinhas mágicas aqui que eu anotei que estão, né? Você falou que você tem soluções rápidas, né? Que você consegue de uma forma rápida obter informação. Você comentou que consegue analisar dados. Eu estou imaginando aqui que você está falando de algum tipo de tecnologia, né? Então, para obter dados, né? Por experiência própria aqui de ProJuris, para
cruzar esses dados, né? No caso de vocês é algo ainda mais complexo, porque pode ter vários grupos econômicos, patrimônio, associação entre partes, entre empresas. Imagino que vocês tenham tecnologia para isso. Então, se é disso que você estava falando, e se você puder falar, você imagina que seja uma tecnologia proprietária, algo assim, mas você pode tentar talvez resumir para a nossa audiência, assim, poxa, qual é o papel da tecnologia no resultado final do serviço que vocês prestam? Claro. A gente, obviamente, tem uma tecnologia proprietária, tá? Ele é um sistema próprio. E foi inicialmente... porque a maior parte como eu falei, nosso trabalho na parte de recuperação de crédito é fornecer provas. E provas são documentos. Então, assim, não é o Rafael falou, a Deloitte falou, não é uma opinião, é uma matrícula, é mostrar uma transferência, é mostrar uma junta, é mostrar indícios de internet. Então, assim, o mais importante é você trazer a documentação. Então, o primeiro passo da nossa tecnologia foi como conversar com 10 mil cartórios. Tá? Então, dos mais diferentes tipos, dos mais diferentes... a gente já teve que esperar um mês para um cartório digitar a matrícula, porque não tinha matrícula digitada, e a pessoa tinha que ir como fala, ele tinha que procurar outro lugar, porque ele não tinha computador dentro do cartório. Então ele tinha que ir numa lan house para enviar. Ele tinha que ir para uma lan house para poder digitar a matrícula. Então levou mais de 45 dias, 50 dias. Então como lidar com isso? Então a gente montou inicialmente o nosso programa, ele foi para se comunicar com esses cartórios. Então a gente tem robôs para os eletrônicos, a gente tem já web chats, eles falam automaticamente, porque eu falo que falar com um cartório é muito fácil, falar com milhares é difícil, ainda mais porque você tem que interagir com eles muitas vezes, né? Porque você faz olha, quero fazer uma busca, a pessoa te passa um preço, daí você tem que pagar, mandar o comprovante, daí ele fala, tá bom, sua busca deu positivo, quantas matrículas? Por exemplo, ele fala 10, então você tem que pagar o valor para ela te entregar. Então você acaba ligando para aquele cartório 4, 5, 6 vezes para conseguir um resultado. Então a primeiro parte da nossa tecnologia foi como automatizar isso. A gente já sabe quanto custa, então a gente já faz o pagamento, já manda um e-mail padrão pro cartório, já com o recibo, daí ele já manda a resposta que ele lê automaticamente, já faz a solicitação. Isso, a gente tinha uma equipe lá no passado de mais de 30 pessoas lidando com cartório, a gente tem 2, então a gente ganhou uma escala realmente brutal em conseguir lidar com cartórios, né? Daí vem a segunda etapa, que eu falo que o mundo mudou, desde que a gente começou a fazer esse tipo de trabalho, ele mudou radicalmente. Há 5, 6 anos atrás, a gente não tinha a quantidade de dados que a gente tem hoje. Eu diria que em 2015 a briga era para ter dados. Hoje é como você lida com esse volume brutal de dados, né? E também garantindo, hoje a gente tem complexidades como LGPD e outras questões que são muito importantes se atentar, né? Que não é mais tão simples. Então hoje a gente tem a parte cartorária, a gente já lê as matrículas já tem todas as informações de ônus, a gente olha a escritura, a procuração. Nós temos sistemas de leitura de contrato automático hoje dentro da empresa, ele serve para várias outras investigações, né? Mas a gente também coloca esse tipo de coisa dentro da nossa investigação de patrimônio. E agora a gente criou um módulo em que ele é conectado com centenas de bases públicas e privadas, para você levantar red flags. E quais são as red flags? Eu posso dar um exemplo de red flag que é super importante para vocês. Quando a gente está falando de recuperação de crédito, a gente tem que olhar não só a empresa, a gente tem que olhar o grupo empresarial e o grupo familiar. Porque a gente fala que é o seguinte, se você vai passar seu patrimônio para alguém, você tem que passar para alguém que você confia. Normalmente é parente. Ou para uma empresa que você controla de alguma maneira. É aí que entra a busca de procurações. Você pode colocar no nome de um filho e pegar uma procuração com plenos poderes e continuar administrando. Então você tem que ter uma gama de documentação para embasar o que você está falando. Então o red flag que eu estou te falando nosso sistema em poucas horas já mostra, por exemplo, todas as empresas que aquelas pessoas têm ou já tiveram. A gente já consegue fazer todo o grupo familiar, olha as empresas daquele grupo familiar, e meu sistema ele cruza quais empresas estão no mesmo endereço, quais empresas fazem a mesma coisa. Então o filho tem uma empresa que faz a mesma coisa que o pai, e o filho tem 20 anos. Parece
e ter alguma coisa errada. Como essa pessoa tão jovem já construiu um patrimônio dessa maneira. Então são red flags, obviamente com a nossa experiência já de anos, de vendo algumas coisas estão acontecendo, a gente consegue olhar e falar, teve um indício de fraude aqui. E também nosso sistema ele já mostra todas as empresas que são, de certa maneira, patrimoniais. O que eu quero dizer com empresas patrimoniais também, pessoal, estudante, pessoas que estão começando? Normalmente as pessoas não mantêm bens imóveis em empresas que estão atuantes, porque elas têm uma dívida, vai ser o primeiro bem a ir embora, entendeu? Elas tendem a ter empresas de patrimônio fora, são holdings patrimoniais, empresas de agronegócio, então assim, você consegue, esse tipo de empresa carrega bens dentro dela. Então, normalmente são os nossos focos, para onde a gente vai olhar, para quem que a gente vai, e no nome de quem que aquilo está, entendeu? Então, o nosso sistema ele consegue fazer em pouquíssimas horas todo esse cruzamento e mostrar para a gente. Eu falo que não é tão simples ler, né? Eu falo, nossa, o sistema faz tudo. Eu falo que o nosso sistema hoje ele é igual uma máquina de tomografia. Não adianta eu tentar olhar uma tomografia, eu não vou conseguir enxergar nada ali, entendeu? Mas para quem já está há muitos anos treinado, a gente consegue ver todos os problemas que aquele grupo parece ter ou por que ele foi constituído daquela maneira. Tá? Legal. Isso passa a ser bem importante. Mas assim, a gente tem uma gama de tecnologia hoje muito mais ampla. Eu acho que o Fernando pode falar um pouquinho ali do nosso corpo tecnológico. Boa. Na verdade, assim, acho que para o público aqui também, acho que é legal, né, ver essa relação. A gente vê o Rafael comentando muito de crédito, você vê toda essa expertise em investigar, né, vir atrás de ativo. Você vê que por trás tem uma tecnologia, né? De onde vem essa tecnologia? Obviamente da experiência, né, da investigação de ativos, mas tem um componente que vem de investigação, né? Então toda aquela parte que a gente faz aquela investigação tradicional com um processamento muito grande de dados, esse tipo de coisa, vem daí, né? Vem desse histórico. Então toda aquela capacidade de a gente coletar a informação, processar isso internamente, né? Vir com insights, pegar uma base de 10 anos de demonstrações financeiras, registros, lançamentos contábeis, ir lá dentro e começar a pincelar aquilo que é importante, né, vem um pouco daí, né? Então a gente tem toda essa tecnologia de processar grandes volumes de dados, né? Hoje temos ferramentas também para explorar um pouquinho contratos, né, que hoje são escaneados, a gente consegue ganhar agilidade. Eu acho que quem é mais, vamos dizer assim, mais experiente, né, aqui fazendo investigação, trabalhou já com aqueles documentos, data rooms gigantescos, onde você gastava semanas lendo documento e pasta, salas com um monte de pasta, cheio de advogado. Então, é um negócio que era muito maçante. Hoje tem ferramentas que ajudam, né? Não só ferramentas para ler, mas também achar palavras importantes num oceano de informação, né? Isso é super importante, né? E a gente está avançando também para coisas que eu acho que é o futuro, né? De investigação e até para a parte de ativos, que é ter um áudio que você consiga, sabe, transformar aquele áudio em texto, fazer as suas pesquisas lá dentro, né? É nisso que a gente procura focar, sabe? Trazer o que tem de melhor, né, na tecnologia para ajudar, né, os advogados, né, o pessoal que está conduzindo a investigação. Legal. Me parece, com o conhecimento que eu tenho, me parece que vocês têm aí uma tecnologia muito parecida com o que já é comum na justiça americana, que são sistemas de e-discovery, né? Você consegue analisar uma base de dados gigantesca, fazer uma tag cloud, fazer análise de tendência, fazer análise correlacional e tal. Super legal. Não é uma tecnologia fácil nem barata, precisa de muito dado, muita confiança, muito investimento nela para ela fazer isso aí que vocês estão fazendo, entregar boas análises, no final das contas, bons dados, né? Thiago, acho que a parte está sendo bem legal, que a gente está entrando agora na parte. A nossa área é de e-discovery, inclusive, é exatamente legal. E a gente está trazendo agora para o Brasil também o e-discovery, que ele é online. O que ele quer dizer com online? Eu vejo grandes empresas, grandes instituições, elas já estão conseguindo fazer esse mapeamento
em tempo real. Então, eles já conseguem ler e-mails, já ler comunicação. Então, qualquer desvio de conduta, qualquer indício de fraude, você consegue fazer antes do mal crescer, vamos dizer assim. Porque as empresas viram que trabalhar de forma preventiva, no fim do dia, acaba sendo... Por mais que quando você olha o custo inicial te assuste, essa tecnologia, eu estou falando de empresas maiores, tá? Não são empresas de menor porte. Mas garantem para ela, primeiro, o custo quando você tem um dano, ele passa a ser muito maior do que você atingir, trabalhar de forma preventiva. Então, tem muita tecnologia legal hoje em dia também para poder mostrar, para as pessoas aprenderem a respeito, que são realmente preventivas. E o legal deste formato, né, de antecipar os problemas é que, poxa, a empresa ela é detentora de boa parte da informação, né? O servidor de e-mails é dela, você pode botar um discovery lá, você não precisa no processo judicial pedir para o juiz liberar para você ir lá, captar o dado para daí fazer discovery, para daí conseguir... Poxa, super legal essa dica aí de trabalhar na prevenção, para quem pode, claro, faz total sentido. Bom, hoje estamos aqui falando com Fernando Yamashita e Rafael Nogueira sobre crimes financeiros e litígios de alta complexidade. Quero lembrar cada um de vocês que está nos ouvindo e pedir, claro, que se você puder despender aí um minutinho do seu tempo para dar um joinha se você está gostando desse episódio, avaliar ele aí com estrelinhas, dependendo de onde você esteja nos ouvindo. Se estiver no YouTube, dê um oi aí para os nossos rostinhos e escreve aí nos comentários o que você gostou, o que você quer ouvir nos próximos Juriscasts, que lógico, a gente vai sempre buscar conteúdo assim como esse, conteúdo jurídico de altíssima qualidade para você aprender aqui com a gente e sair para a sua prática jurídica com ainda mais conhecimento do que você chegou aqui para ouvir esse podcast, tá bom? Bom, vamos seguir que o tempo voa. Seguinte, quando a gente fala de investigações, né, recuperação de bens desviados, em algum nível é possível que a gente fale dessa característica do momento, que é a ausência de fronteiras, né? Esses valores, esses bens, eles podem acabar em algum nível indo para outra parte do mundo, e quando a gente fala desse problema, né, de os ativos terem passado aí por uma rotina, mesmo por uma rotina não, por uma barreira mesmo que digital, a gente começa a poder enfrentar problemas legais, claro, mas também problemas políticos, né, por estar em outra região e tal. Como é que é esse negócio de vocês lidarem com essa... Primeiro, provavelmente vocês vão depender de terceiros, né, lá fora, ou de parceiros para ajudarem vocês nesse rastreio, né? E esse negócio de globalização, ele para rastrear os ativos, para lidar com o que vocês precisam lidar. Como é que é esse negócio de globalização, mais dependência de terceiros, mais juntar isso tudo numa oferta e de fato conseguir ajudar os clientes com rapidez? Como é que vocês lidam com tantas variáveis de um negócio que estava aqui e agora não está mais, está lá fora, em especial aí nas offshores? Vocês podem dar um resumão aí pra gente sobre esse tema tão complexo, né? Não, sim, acho que é uma boa pergunta, porque a gente nos perguntam muito sobre isso, né? Legal. E eu vejo que esse tema, primeiro, a gente tem que dividir ele em duas etapas, um para o usuário normal e eu acredito que são as grandes falências, tá? Para grande falência isso funciona bem, para o resto não, mas eu vou explicar o porquê. Legal. Quando a gente tem que pensar que quando a gente está falando na média um brasileiro, tá? O brasileiro ele vai manter a maior parte do patrimônio imobilizado dele dentro do país. Obviamente ele pode montar estruturas societárias fora do país, que são as offshore. Você vai ver coisa em Ontário, Cayman, Delaware, muito em Portugal, Londres, Alemanha, Uruguai é um mega dor de cabeça para a gente em termos de ser um paraíso fiscal, tá? Então, assim, a gente vê muito isso, mas a gente tem que pensar o seguinte: o brasileiro, quando ele vai fazer isso, quando ele monta essa estrutura em Cayman, ninguém tem uma casa em Cayman, né? Dificilmente alguém vai ter uma casa em Cayman, no Panamá, nas Ilhas Virgens Britânicas, porque são ilhas minúsculas, elas são realmente ou um canal de passagem, né, uma shell company, uma holding ali, que ela serve ou para poder manter dinheiro, ou ela serve para poder proteger outros tipos de patrimônio, que pode ser no próprio país, no Brasil, ou em outros países, né? Então, assim, quando a gente fala de dinheiro,
não existe rastreamento de forma como a Deloitte faz, tá? Porque eu tenho que quebrar, de certa maneira, o sigilo bancário dessas pessoas. Não é bem que isso normalmente é jurídico, né? Então, assim, como você faz para poder recuperar dinheiro fora do Brasil? É possível? É. É fácil? É mais fácil do que a gente acredita, tá? Porque você tem que ter um processo ganho no Brasil e você tem que fazer o enforcement desse seu processo no Brasil, nos países em que essa pessoa possui offshore. Então, você faz a tese de desconsideração aqui dentro. Melhor, eu recomendo, não que precisa ser desse jeito, porque fazer fora do Brasil é muito mais difícil. Tá? A desconsideração nos Estados Unidos e em outros lugares são ritos mais rigorosos do que no Brasil. Então é mais fácil você fazer aqui e fazer um enforcement. Dá para fazer nas Ilhas Caimã, dá para fazer nas Ilhas Britânicas, Estados Unidos também é possível fazer. E a partir daí você vai começar a ter acesso ao que tem de patrimônio nessas contas e dessas empresas. Qual que é o problema? O problema disso é que, primeiro, o dinheiro é móvel. Se a pessoa souber que você está fazendo isso, ela vai apertar um botão e vai sair de Cayman para Londres. Pronto, você acabou de gastar um dinheirão para poder fazer um enforcement, contratou o escritório de advocacia internacional para poder tocar esse processo para vocês em conjunto com o Brasil e no fim do dia você não levou, né? Então, por que eu falo que para os normais, eu tô falando, a gente trabalha até para grandes instituições financeiras e não é qualquer valor que você consegue fazer isso. A gente está falando de poder pagar em moeda forte, pode ser em mais de um país. Então, imagina que você vai ter que contratar escritório de advocacia para fazer um enforcement em 3, 4 países, pagando às vezes em pound, euro, dólar. É um processo que ele é muito caro, não tem tanta visibilidade, porque assim, quando eu faço o meu trabalho no Brasil e eu mostro que tem uma matrícula, um bem livre, é muito mais confortável para o nosso cliente fazer esse investimento do que eu falar, olha, tem um offshore lá que pode ter 100 milhões de dólares ou pode ter nada, tá? Então, ele vai gastar 100 mil reais, 200, 500 mil reais para poder fazer isso. Então, esse processo de ir em offshores, ele passa a ser muito difícil, tá? Para os clientes normais. Onde a gente vê que isso funciona bem? Para as falências. Porque daí na falência, a gente está falando já de um montante de dinheiro bem vultuoso. Tem falência de 300, 500, 1 bilhão de reais, né? Até mais. Então, aí sim é a hora que vale a pena. A falência, a gente tem esse trabalho com alguns juízes, né, com algumas em que a gente é remunerado no sucesso, vai para fora e ajuda no recovery. Mas fala, pô, mas vocês não são advogados. Não, a gente não é. O que a gente trabalha muito é com uma parte de rastreamento de ativos, respondendo a pergunta sobre os parceiros. A Deloitte é uma empresa global, tá? Então, para a gente facilita muito, a gente tem mais de 170 empresas globalmente que têm esse tipo de serviço e que nos auxiliam no rastreamento de forma locais, para poder ter uma ideia, porque para que país a gente vai? Então, a gente mostra os indícios de que países as pessoas possuem e começa o gato e rato batendo de lugar em lugar e fazendo uma gestão de projeto, porque você precisa, às vezes, conduzir advogados de vários países e eles precisam meio que agir ao mesmo tempo. Porque se você age foi o que eu te falei, transfere para outro. Então você vai começar a ficar correndo atrás do rabo. Então a gente faz uma gestão para conseguir falar, olha, esse dia aqui vai ser o que vai acontecer tal evento, porque se ele transferir, essa outra jurisdição vai acabar pegando o patrimônio. Então a gente tem essa gestão meio que de projetos e de contatos, né? Porque também, assim, a gente tem, como eu disse, em quase todos os países do mundo tem uma Deloitte. Então você precisa de alguém em Dubai, alguém na Índia, Portugal, Londres, a gente pode pegar e indicar escritórios de advocacia que realmente sejam especializados e que possam ajudar a conduzir o processo fora do Brasil. Mas eu vejo que, assim, a gente sempre pensa muito nas pessoas com muito dinheiro fora do Brasil, que já não é mais tão fácil, tá? Porque no passado a gente tinha muito aquele dinheiro que ele era lavado, né? Era um dinheiro quase que não tinha sido declarado, vamos dizer assim. Hoje, a Justiça do Brasil, ela te permite acesso, né, ao ER da pessoa, se ela for um grande devedor, ou dependendo da ação que você possui. E eu diria que já não é mais tão fácil manter dinheiro ilegal fora do Brasil, né? Acho que depois da FATCA, depois de alguns eventos de compliance que foi feito principalmente nos Estados Unidos, a gente viu, inclusive, como foi
trazer o dinheiro de fora, né? O Brasil fez aquela cobrança, falou, não vou perguntar de onde veio esse dinheiro, mas traz de volta, paga imposto. E era muito nessa mudança de regulação global de que, olha, eu vou dedar você para o governo brasileiro e o governo brasileiro vai tomar tudo. Então, gente, regularize esse dinheiro, não vamos perguntar. Então, hoje é muito mais difícil ter dinheiro ilegal. E você, com as ferramentas certas dentro da justiça brasileira, você vai ter acesso ao IR, e esse dinheiro vai estar lá declarado. Então, ele vai estar lá declarado, você sabe em que país está. Entendeu? Então, o nosso trabalho de rastreamento é em conjunto, realmente, com utilizar as ferramentas legais, nacionais e de fora. Né? Nos Estados Unidos, a gente consegue ter outras ferramentas que são muito mais legais. A gente consegue, inclusive, pedir por liquidante em dólar, né? A gente consegue, como se fosse o Banco Central americano, que qualquer transferência em dólar, globalmente, é liquidado no Fed, no Banco Central americano. E se dependendo do tipo de informação que você pede, ele consegue te falar que banco foi feita uma liquidação financeira em dólar, globalmente. Então, com isso, a gente consegue abrir um enforcement em Hong Kong e em lugares que não tem nada a ver com o dólar, entendeu? Para poder realmente fazer uma recuperação. Mas eu acho que daí é uma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais robusta. A gente estaria dizendo realmente para grandes dívidas e não acho que para o dia a dia da maior parte do público. Sensacional, adoro falar com gente inteligente que tem algo para me ensinar. Estou aprendendo muito aqui hoje, imagino que a nossa audiência também. Isso aqui, como eu disse no início do nosso episódio, não é da rotina da maioria dos profissionais do direito, mas é muito legal ouvir, ver que tem uma lógica, que já tem ferramenta, que já tem tecnologia para ajudar quem precisa disso e, acima de tudo, que caso a gente não tenha acesso diretamente a isso, existem parceiros, empresas que podem nos ajudar. Então, considerando que o tempo voou, nossa, vou acelerar o fim aqui da nossa conversa, aproveitando esse gancho, né, de ter um parceiro com tamanha extensão, tamanho conhecimento, né, tamanho poder tecnológico. Vocês compartilharam muito conhecimento sobre esse tema de crimes financeiros, litígios aí de alta complexidade, mas eu sempre gosto de fechar o nosso episódio aqui pedindo para vocês, como especialistas que são, recomendações para a nossa audiência. Caso eles tenham ouvido o nosso episódio até aqui, gostaram do que ouviram, quiserem estudar mais, seja sobre esse mercado aí de litígios de alta complexidade, crimes financeiros, ou até para saber mais sobre a Deloitte, como vocês podem ajudá-los, queria pedir para vocês, se vocês têm algum tipo de recomendação nessa linha, estudar o que ou como fazer para entrar em contato com vocês, porque com certeza aqui a gente iniciou uma conversa, ela não termina, ela começa a partir de agora, né? Bom, na parte de recuperação de crédito, eu acho que as pessoas têm que focar principalmente nessas questões cartorárias, elas entenderem como que funciona cada tipo ali de documentação. Eu acho que tem algumas pessoas hoje, tem um juiz que eu gosto bastante dele, né, que ele é o José Andrade, ele fala bastante sobre recuperação de crédito, sobre ferramentas locais, então realmente é uma pessoa que vocês podem seguir. Existe o TMA, né, o Turnaround Management Association. Eles têm cases ali que eles abrem, né? Eles têm ali um grupo de, principalmente, pessoas às vezes iniciantes, que são, eu não sei se vocês conhecem o TMA, é um grupo de escritórios de advocacia, juízes, muita gente de turnaround, e eles têm iniciantes que eles tentam pegar, você ganha um coaching, vamos dizer assim, de pessoas de escritórios de peso, como Pinheiro Neto, Matos Filho, Lefossi. Eles acabam trazendo esses cases para poder ser discutidos, vocês podem ter acesso a esses cases, acho que é tudo público ali. E claro, dentro do site da Deloitte, ali a gente tem algumas informações e a gente, assim, podemos dar palestras, se alguém tiver alguma questão, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelo próprio site da Deloitte. Nessa parte que eu posso te dizer um pouquinho mais sobre a parte de recuperação. Fernando, você tem alguma coisa ali para a parte de investigação que você possa recomendar? Não, eu gosto sempre, né, a gente vai falar de investigação, né, a gente tem um caso bem emblemático, né, então hoje você consegue fazer uma pesquisa rápida, ter acesso a muita informação, né,
é natural que você consiga ver lá, poxa, como é que pegou essa informação, como aconteceu. Tem informação disponível, né? Então acho que a gente tem essa facilidade, né, de conseguir um pouquinho mais de dados, né? Obviamente, o que está por trás, como é que chegamos, né? A gente consegue pegar a informação onde? Um pouco no nosso site, né? A gente sabe que é um mercado hoje que já está mais maduro, né? A investigação é um tema interessante, né? Mas sempre falo assim, tem coisa nova chegando, né? Então, se você parar e pensar, poxa, invadiram o site da empresa, roubaram dados, querem um resgate. Isso é novo. A gente não discutia isso. A gente vai começar a barrar em outros desafios que vocês, com certeza, esse público aqui vai pensar, vai começar a discutir daqui a pouco. Poxa, o que a gente vai fazer? Pô, invadiu, pegou dado de uma empresa, quer um resgate, quer esse resgate em cripto. Olha o ambiente que a gente está falando agora. Olha a regulamentação. Olha os ambientes, olha os países que isso vai passar. Então, o tema de investigação complexa começa a mudar, né? Você vê essa mudança nas investigações, tem essa tendência hoje de mudança, né? E vem de onde? É o mal da tecnologia, né? Aquele negócio que o Rafael pontuou, que a gente fica falando, poxa, tem um lado bom da tecnologia de correr atrás da informação, mas tem um lado negro, né, da história. Qual que é esse? Como ele fez isso? Como é que eu vou correr atrás do dinheiro? Então, assim, é mais um ponto para a gente pensar e, de repente, bater um papo num outro dia, mas, assim, eu acho que tem muita coisa para desenrolar daí. Tá? É isso aí, a única certeza é a mudança. Se vocês me permitirem, eu vou colocar aqui na descrição do nosso episódio o endereço do LinkedIn de vocês, caso a nossa audiência queira entrar em contato pessoal com vocês, eles conseguem lá conhecê-los um pouquinho melhor, a trajetória de vocês e eventualmente até conversar com vocês e tocar dali adiante o encaminhamento que cada um preferir, tá bom? Bom, chegamos ao final aí do nosso episódio, o papo foi bom e concordo com o Fernando que daqui poderiam sair mais 10 episódios específicos do Juriscast para a gente falar sobre determinadas pinceladas que a gente deu aqui, que tem muito conteúdo. Mas por hoje ficamos por aqui. Quero fazer um agradecimento muito especial a todo mundo que nos ouviu, que nos assistiu até o final desse episódio. Mas claro, acima de tudo, a essas duas personalidades aqui que compartilharam com a gente, além do seu tempo, seu conhecimento. Então, Fernando Yamashita, muito obrigado por ter conversado com a gente e estado aqui com a gente, viu? Muito obrigado, Thiago. Rafael Nogueira, muito obrigado também por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente. Eu aprendi muito e imagino que a nossa audiência também. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Thiago. Obrigado pela oportunidade. É isso aí, meus amigos. Então, chegamos, como eu disse, ao final de mais um episódio. Todos os episódios do Juriscast estão aí disponíveis gratuitamente no Spotify, no YouTube, Apple e Google Podcasts, lá no YouTube também. Então, se você tiver algum amigo, algum colega advogado que quer saber mais sobre o tema, encaminha para eles, repasse esse conhecimento. O conhecimento está aqui para nós que trabalhamos aí com a área jurídica, continuarmos evoluindo em conjunto, fazendo com que a nossa vivência seja cada vez mais qualificada, cada vez mais rica e com cada vez mais conhecimento jurídico de alta qualidade, tá bom? Em breve mais um episódio do Juriscast nas plataformas de áudio aí para vocês. Eu agradeço a todos que nos acompanharam aí até o final deste episódio. Nos falamos no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até lá e tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.